A luz do dia até melhor, viu? Eu acho que agora já estamos ao vivo, né? Veja aí se estamos ao vivo. Dá uma conferida aí, por isso, se estamos ao vivo aqui. Estou recebendo aqui no meu escritório em Curitiba professores do Paraná, professores da escola pública aqui no Paraná. E nós vamos conversar um pouco com esses professores. Aliás, a Isabelle disputou a Associação dos Professores do Paraná na última eleição. A Associação dos Professores do Paraná é vinculada à CUT aqui no estado. Hoje vamos conversar um pouco, acho que sobre a reforma da Previdência. O que vocês acham? Eu acho que é um bom assuntinho esse. Vai dar um bom assunto. Um bom comentário esse assunto. Exato, eu vou levantar aqui para dar uma circulada e vamos ouvir aqui. Quem quer falar primeiro aí sobre a expectativa em relação à chamada reforma da Previdência? Mas eu gostaria antes de dizer o seguinte, Devane, vê se você funciona como cinegrafista aqui, que acho que você vai melhor do que eu nisso. Vai lá, isso. Aqui, ó, tô aqui, viu? Tá legal aí, Devane? Sim. Tá. Eu tô aqui entre os professores no meu escritório em Curitiba e vamos conversar um pouco então sobre a Previdência, né? O governo tem anunciado uma reforma da Previdência e tem procurado colocar a reforma da Previdência como um verdadeiro milagre que vai resolver todos os problemas do país. Eu fico impressionado quando vejo, por exemplo, o ministro da Educação diz: está faltando dinheiro para a educação e nós vamos cortar 30% das universidades federais. Assim que sair a reforma da Previdência, nós vamos ter recursos. Aí você ouve o presidente da República, ele diz que em 2 anos, com a reforma da Previdência, nós vamos gerar de 4 a 5 milhões de empregos no país. E se você for a outros ministérios, vai ouvir a mesma coisa, né? Olha, com a reforma da Previdência, nós vamos ter recursos para pavimentar estradas, nós vamos ter recursos para creches no país. Enfim, essa é a conversa que se ouve. Fica aquela expectativa de que a reforma da Previdência é um toque mágico que mudará repentinamente as coisas no país, que não vão ter mais problemas, né? E nós sabemos que não é bem assim. E aqui, hoje eu mandei buscar a lista dos grandes devedores, né? Aqui, os 500 maiores devedores da Previdência Social no Brasil. Estão aqui os maiores devedores. Começa por uma empresa já falida, né, que é a Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varig, que ficou com uma dívida de 4 bilhões, mais de 4 bilhões. Depois, em segundo lugar, está a JBS, né, dos irmãos Batista, com 2 bilhões 540, mas tem a outra empresa deles também, a Marfrig Foods, que tem mais 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tem outros grandes devedores que eu poderia citar, Mackenzie, lá de São Paulo, Mackenzie, 892 milhões, 827 bilhões, aliás. Milhões, bilhões é muita coisa. Depois tem a Diplomata com 692 milhões, o município de São Paulo com 642, veja, o município de São Paulo, 642 milhões. Aí o Banco Bradesco, os bancos ganham fortunas no Brasil, né? Lucro sempre estratosférico. O Bradesco com 595 milhões. A Caixa Econômica Federal. Como é que é isso? Não é? A Caixa Econômica Federal é pública, governo da União.
a dívida, 590 milhões de reais. Qual é a explicação? Com que autoridade um governo pode fazer reforma da Previdência se a própria Caixa Econômica Federal deve essa fortuna à Previdência? O Itaú, 446 milhões. O Estado do Rio de Janeiro, que foi assaltado por quadrilhas, né, de governantes, 433 milhões. Eu vou parar por aqui porque realmente chega a ser revoltante. Vamos para lá agora, vamos ouvir os professores. Bom, uma das propostas do governo no projeto de reforma da Previdência, eu vou sentar ali para não ficar atrapalhando. Uma das propostas retira dos professores esta prerrogativa da chamada aposentadoria Laudevânia. Agora são os professores que devem. Tira essa prerrogativa da aposentadoria especial, né, que eu prefiro denominar de regime jurídico próprio. Não é uma aposentadoria especial, é um regime jurídico próprio. Foi um projeto de minha autoria em 1981, quando eu era deputado federal, jovem ainda. No dia 30 de junho de 1981, foi promulgada essa emenda constitucional, conferindo aos professores o direito da aposentadoria, às professoras aos 25 anos e aos professores aos 30 anos de serviço no magistério. Como o salário do professor sempre foi inferior às suas necessidades, nós entendemos que era uma forma de estimular os professores a permanecerem no magistério. Hoje nós entendemos também que há necessidade desse estímulo, mas quem pode falar melhor do que eu são vocês, que estão na militância do magistério. Começa por você, né, que foi nossa candidata aí. Eu acho que vai ser uma perda muito grande se tirar esse direito, né, dos professores, das mulheres se aposentarem aos 25 e os homens aos 30 anos. É quase que um agrado realmente é um incentivo, porque o nosso salário está muito baixo. Eu vou falar de uma forma muito simples para que todo mundo me entenda muito bem com relação aos professores. Para começo de conversa, nós professores nem todos somos esquerdas. Isso eu acho muito importante deixar bem claro. Não somos os professores que estão sempre em greve porque achamos que isso é bonito. Não, nós somos professores que necessitamos de algumas coisas específicas. Eu, como trabalho na área de educação, sempre vejo amigos e colegas saindo de uma escola para outra comendo uma coxinha dentro do carro. Isso é muito triste. Fazendo jornada de trabalho e às vezes com uma dificuldade, inclusive alimentar. Nossos alunos hoje em dia, eles não estão vindo de casa educados para receber o conhecimento. Então não é o contrário, como todas as pessoas falam dos professores. Acho importante colocar isso, que o professor é um exemplo. Somos nós que determinamos o IDH do nosso país. Nunca esqueça disso. Então, assim, o mínimo que nós temos ainda como incentivo é essa lei. É poder se aposentar um pouco mais cedo. É poder, eu digo mais cedo, em que os professores já se encontram virados num caco. Digo a vocês estão mentindo, né? Porque não é fácil. Que dentro de uma sala de aula, nós estamos com 50 pessoas diferentes. Cada serzinho daqueles tem uma cabecinha, é um jeito, tem um laudo, né? Então, cada vez que um professor vai para uma sala, ele se depara com um novo universo. Então, nós aqui estamos sempre discutindo, somos um grupo que discutimos muito sobre a educação. E a reforma da Previdência, ela não está igualando as pessoas. Eu acho que esse é o principal ponto. Não sei aonde vocês estão escutando que a reforma da Previdência, ela iguala as pessoas. Eu não estou achando isso. Provem então para mim.
porque eu estou vendo muita gente de fora. Agora eu estou aqui como cinegrafista, viu? Então eu fico tremendo. Olha, há pouco eu ouvi aqui que muitos professores estão desistindo da profissão, estão deixando Isso. o magistério. Quem Sim. pode falar sobre isso? A gente vê, eu sou diretora da Escola Estadual Dom Orione e nós estamos bastante preocupados com a saúde do professor em sala de aula. Existe hoje uma quantidade muito grande de alunos laudados, né, que necessitam de uma atenção especial. Esses alunos com características diferentes, com situações diferentes, alunos com autismo dentro da sala de aula que tem que ser feito um planejamento diferente, e o professor está sendo massacrado com uma quantidade de problemas da sociedade para resolver e uma pressão bastante grande até do governo e da sociedade, né, para se ter um resultado positivo desses alunos. Porque a escola ela existe para o aluno e para se ter um resultado deste aluno. E esse resultado está sendo muito difícil para se ter. Eu vejo dentro da escola Dom Orione professores com semblante cansado e dizendo: eu vou tirar licença sem vencimento e provavelmente eu não retorno mais para o magistério. Professores excelentes, que isso me deixa bastante preocupado com essa situação. Muito bem. Olha, para deixar aqui bem claro, né, porque há aqueles que podem imaginar que eu estaria contra a reforma da Previdência, né? Eu quero dizer que não sou contra a reforma da Previdência, Não, nós também obviamente. Nem vocês. Nós né? também não somos contra, mas Também ela não deve sou. ter um olhar diferente e entrar em discussão com a sociedade, porque isso não aconteceu. O que muitas vezes confundem é o fato de que eu, pessoalmente, não posso admitir que as pessoas sejam enganadas com essa história de que basta a reforma da Previdência, ou que a reforma da Previdência vai produzir todo esse resultado em matéria de geração de empregos e etc. Então é claro que ela é importante, mas ela tem que ser encarada do ponto de vista do interesse dos brasileiros, muito mais do que do ponto de vista do interesse do governo. Não é óbvio que nós estamos preocupados também com o governo, com a caixa do governo, mas é preciso que nós nos preocupemos sobretudo com o futuro dos brasileiros. É por essa razão que nós temos que discutir, Como o povo, exatamente, as pessoas. nós temos que discutir uma reforma da Previdência que assegure uma aposentadoria digna a todos ao final da existência de cada um. Então, esse é um ponto pacífico entre nós. Nós somos todos a favor, sim, mas de uma outra forma. Mas assim, a minha pergunta e a reforma dos políticos? Que é um comentário de todo mundo, porque se preocupam sempre com o menos favorecido, se preocupam em fazer uma previdência, em mexer com todo mundo, mas a gente vê que os políticos eles estão soberanos a tudo isso. Não existe uma preocupação deles em reduzir o seu próprio salário, em reduzir o seu próprio custo de gabinete, em reduzir o seu próprio custo de passagens aéreas. Num montante, a gente sabe o quanto cada político custa para o país e quanto cada professor custa para o país. Nós somos uma classe em que estamos colocando a educação à frente do país. Cada um de nós somos preocupados que aquele serzinho que está lá dentro da sala de aula, ele é um cidadão do bem, né? E nós precisamos que os políticos também se preocupem com isso. E não só isso com é o seu importante, próprio eu acho. bolso. Olha, Ser exemplo, como né? político, eu assino embaixo do que você disse. Só que eu pediria uma coisa: quando chegar a eleição, os eleitores devem procurar pesquisar, se informar bem, para votar nos políticos que realmente adotam essa postura que você exige. Porque o que nós estamos verificando? Que a população exige
determinada postura dos políticos. Mas chega na eleição, escolhe muitas vezes aqueles políticos que não fazem por merecer, porque não correspondem a essa exigência. Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque tudo isso que você pede eu já faço. Então, eu não recebo a minha aposentadoria de ex-governador, são mais de 10 milhões de reais em 28 anos, que eu joguei para o ar, né? Joguei para o ar não, deixei aí nos cofres do estado do Paraná, nos cofres públicos, né? Eu não recebo auxílio moradia há muitos anos como senador. Eu não recebo a verba indenizatória. Por exemplo, vocês estão num escritório aqui que qualquer outro parlamentar pagaria com a verba indenizatória. Eu pago as despesas desse escritório com os recursos do meu próprio bolso. Então, há aqueles que fazem o discurso, mas praticam. E há aqueles que não praticam. Mas a população precisa distinguir uns dos outros, não é? Porque senão nós não vamos mudar nunca. Então, é claro, a reforma política é fundamental, precisa acabar com o privilégio, não apenas dos políticos, né? Porque quase sempre se fala dos políticos, mas é das autoridades, né? Das autoridades, dos três poderes. Dos três poderes. Bem, então, nesse ponto nós estamos de acordo também. Veja que nós não discordamos praticamente em nada, né? E vamos ver aqui, quem é o mais antigo aqui? Parece que é esse aqui. Esse acabou de ser cidadão honorário de Guarapuava. Pode, Faz 2 semanas. pode dizer que não sou o mais antigo, sou mais velho mesmo. Então, o mais experiente, então pode dar uma lição nessa juventude aqui, ó. Não é? Mas essa juventude ainda pegou bom tempo da educação. É por isso que eles estão dessa maneira, né? Professores bem qualificados, o salário até era mais ou menos, mas contentava, dava para viver bem. Hoje em dia, o professor tem que fazer ginástica para poder atender às suas necessidades e a necessidade da sua família também. É verdade. Olha, como eu sei, muitas vezes os professores são injustiçados porque imaginam que eles só reivindicam os seus próprios interesses, não é? E não é bem assim, eu sei que não é bem assim, que os professores querem defender o interesse nacional. Então tem algumas questões em discussão atualmente, né, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Por exemplo, o modelo de escola que queremos, né, porque há um anúncio de que o governo, o ministro da Educação andou falando nisso, precisa desestimular determinados cursos no setor de humanas, né? Especialmente filosofia, sociologia, e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa iniciativa, né? Sobre essa tentativa. Quem quer falar sobre isso aí? Professor? Sobre esse problema eu posso falar, porque eu fiz um curso de Geografia e História. O Álvaro parece que fez... História. Eu fiz Geografia e História, eu sou mais antigo. Uhum. E nós tínhamos o período nosso de formação de licenciado e tínhamos o de didática depois disso aí. O Colégio Estadual do Paraná tinha uma área que se chamava Colégio de Aplicação do Colégio Estadual do Paraná, onde nós íamos fazer prática lá. Nós tínhamos sociologia, nós tínhamos filosofia, tudo isso aí nós tínhamos em nossa formação. Por isso que eu acho que e acho que é por isso que nós temos esta gente aqui, ó, mais antigo, né, que formou-se bem depois de mim, mas pegaram esse bom tempo. E essa atual administração do Brasil não sabe de nada disso. Por isso que eles acham que só, não, acabar, cortar isso, cortar aquilo. Não é bem assim. Tem que saber como cortar, mas não aquilo que é necessário para uma boa formação do magistério, para que tenhamos depois, mais tarde, jovens bem intencionados, pensadores, etc. Isso aí. Não vão muito longe não, mas o que vocês acham importante colocar aí, professor? Bom, se for analisar friamente da maneira como se usava essas matérias, disciplinas das humanas,
somente com o objetivo de doutrinar, a gente chega a uma hora que quase concordaria com o governo. Mas não é, em forma alguma, esse o objetivo dessas áreas. O acadêmico, o estudante tem que ser determinado, tem que começar a pensar, raciocinar, para não cometer os erros que estamos cometendo hoje. Muitos aí estão cometendo, votam de uma maneira totalmente despreparada, não pensa, não se pensa, e nós temos que avaliar também o nosso professor. Não está preocupado só com o salário. Joga-se sempre o salário, 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 como se nós fôssemos meros mercenários. E não é isso que o professor pensa. Hoje, o professor, se a escola, se o aluno é malandro, ou a escola não ensina, se o aluno não educa o aluno, não é a escola que deve educá-lo, é a família que deve educá-lo. A família fugiu, ela não se preocupa mais. E antigamente, nós éramos professores de sala de aula, tínhamos os alunos conosco, tínhamos os pais conosco, todo mundo lutando conosco. E eu acho que nós temos que voltar novamente para que a comunidade se responsabilize. A educação não é somente trabalho do professor. Eduardo, nós antigamente lutávamos sexta, sábado, domingo. Estávamos na escola, ninguém pedia hora extra, ninguém pedia nada, porque gostava e ainda hoje gosta. Então o professor é um idealista, não tem dúvida nenhuma. O salário é parte. Agora, se ele não tem segurança na sala de aula hoje, se ele não pode trabalhar com tranquilidade, claro que os desestimula. Aí o que acontece? A professora fala, o professor pedindo para sair do magistério. Isso nunca acontecia antigamente, ninguém abandonaria o magistério. Então, temos que voltar a dar as melhores condições para o professor trabalhar em sala de aula. Mas essas condições, eu te digo, tem que começar lá em cima com os nossos políticos, respeitando os profissionais professores. Sem dúvida. Olha, primeiro quero dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo meu Facebook, né, pela página do meu Facebook em todo o Brasil, que isso aqui não foi programado, não. É a pura verdade. Eu recebi essa visita aqui de surpresa e aí eu falei, olha, vamos fazer uma live. É bom para as pessoas entenderem profundamente o professor, né? Conversar com o professor. Eu falei, ó, vamos conversar, vamos conversar entre nós, mas vamos transmitir para todo o Brasil essa conversa. Também vamos colocar que na realidade nós não temos mais aposentadoria especial, porque hoje você tem que ter idade, e tanto a idade quanto o tempo de trabalho. Não existe então na realidade mais a aposentadoria especial. Na proposta que está lá no Congresso em discussão é exatamente isso, né? Infelizmente nós vamos ter que discutir esse assunto, não é? Acho que é tão importante a função do professor, né? Sim. Que... Eu fico até pensando assim, né? Que nem agora saiu que vai reduzir 30%, é isso? Das universidades, né? Gente, pergunta para o professor o que ele pensa disso. Nós achamos isso um absurdo. Reduzir verba para universidades. Se você quer que seja bem administrado, vamos ver quem está administrando agora, cortar isso. Na universidade, na Universidade Federal do Paraná hoje, aqui em Curitiba, houve uma manifestação de protesto contra os cortes, né? A alegação é que a universidade pode ter que parar suas atividades. Imagine, se ocorrer, dentro de um conceito de educação, isso é um absurdo. Eu sempre procuro levar em conta que às vezes pode ter sido um escorregadão, não é? Um descuido, ou então fake news, né? É meia verdade, não é verdade inteira. Mas eu me surpreendi com a afirmação de que as universidades onde existissem balbúrdia teriam os recursos cortados, né? Mas a verdade é que essa questão da balbúrdia é relativa, porque você punir uma universidade porque houve um ato de balbúrdia, você está punindo também aqueles que são disciplinados, ordeiros, organizados. Né? E na verdade
não é isso que deve ser feito, né? Na verdade, nem todos participam de balbúrdia. Eu queria falar um pouquinho sobre essa balbúrdia que todo mundo fala, essa bagunça, né? Que eu lamento imensamente não termos mais no Ministério da Cultura, né? Porque sabemos que as pessoas nascem com dons, né? Então essas pessoas, dons, né? E música, dança, arte, de modo geral. Que às vezes essas bagunças que acontecem em universidades, que chamam aquele bando de artistas, eles não são artistas, gente. Artista nasce e se desenvolve uma vida inteira com a sua arte. Então, estão comparando artistas com qualquer uns doidos varridos que ficam pelados em tudo quanto é canto. Isso não existe. Então, às vezes, a universidade está lá cheia de gente pelada, não sei o quê. Eles não são artistas. Não são artistas. Não sei quem são, mas podem ter certeza que não tem nada a ver com arte, com criação, com sensibilidade e desenvolvimento humano. Sem dúvida, olha, vamos encerrar essa aula, né? Está na hora do recreio. Né? Do jurídico. Viva a filosofia! Faltou o jurídico. Nós falamos, a professora é muito informada. Quando o Supremo não for honesto e for corrupto, nós também não vamos ter um Brasil decente, porque está vindo de lá. E a corrupção é muito grande pelo que se percebe na parte do judiciário. Sem dúvida. Por isso que há lá no Congresso, no Senado, a tentativa de se instalar uma CPI, né, denominada de lava-toga, que teria o objetivo de apurar algumas denúncias que são do conhecimento público, né? Então são fatos determinados. Não seria uma CPI contra todo o Poder Judiciário, mas evidentemente, a favor do Judiciário, na verdade. Eu acho que inclusive os magistrados corretos, e são muitos, né, deveriam apoiar a instalação dessa CPI, porque ela poderia separar o joio do trigo, né? Esse seria o objetivo, e valorizar as pessoas de bem, as pessoas decentes, preparadas, qualificadas, talentosas, que atuam no nosso Poder Judiciário e na busca de uma nova justiça. Enfim, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. A gente não acaba, né? O professor fala, né? A gente fala muito. Vamos encerrar a nossa aula aqui e agradecer a presença de vocês aqui no meu escritório, né? Quase sempre na sexta-feira eu venho para Curitiba e fico aqui atendendo. Hoje atendi muita gente aqui. Olha que coisa importante que há essa produção. Deixa eu ver se eu consigo aqui como um bom cinegrafista, né? Isso aqui é algo muito importante na medicina. Casos médicos que é uma película, né, para recuperar casos de queimaduras assim grave. Veja esse caso aqui, por exemplo. Olha a situação e olha aqui como ficou. É uma pequena película que é produzida aqui no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, né? E que, por exemplo, lá no caso da Boate Kiss, foi o produto que mais ajudou a resolver os problemas das queimaduras que ocorreram lá. Bom, enfim, eu recebi hoje a visita desse pessoal, né, que necessita de apoio para ampliar essa produção. Bem, eu quero agradecer então a todos vocês que vieram aqui nessa sexta-feira. Eu estava dizendo que quase sempre, não em todas as sextas-feiras, mas quase sempre, sexta-feira, eu despacho aqui nesse escritório, atendendo, obviamente, setores da sociedade, entidades, instituições, profissionais liberais, professores, enfim, gente de todas as áreas aqui do Paraná. Quero agradecer mais uma vez a vocês. Estamos lá no Senado à disposição de todos, né? Como sempre, e vamos procurar verbalizar nos debates que virão das reformas, né, as aspirações de todos os brasileiros, mas sempre colocando em primeiro lugar a educação e, obviamente, por consequência, os professores do nosso país. Muito obrigado a todos vocês, então. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nesta aula aqui diretamente de Curitiba. Um abração e obrigado a vocês, professores.